Não vai
é Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Amém? Preste atenção por alguns instantes que nós temos que ser muito objetivos agora. Os próximos minutos, as próximas horas, os próximos meses são completamente desconhecidos para nós. Nós vamos entrar ou dar início a uma nova etapa. A nossa vida, os nossos projetos normalmente são assim divididos, anualmente. Começamos um novo ano em muitas coisas. Encerramos os projetos no final do ano e damos início a novos projetos no início de um novo ano. Mas a verdade é que é tudo, completamente tudo desconhecido para nós. Como nós vamos lidar com o desconhecido que está diante de nós? Como nós, como crentes tementes a Deus, devemos agir? Nós não podemos ignorar que isso causa certa tensão a nós. Essa expectativa do que pode acontecer causa, sim, tensões na nossa vida. Não há ninguém que fique indiferente a essa questão. Estamos diante do desconhecido. O que vai acontecer? Como eu devo me comportar? Eu creio que esse texto que nós acabamos de ler traz lições muito preciosas que nós podemos aplicar para a nossa vida. Num momento como esse, numa ocasião como essa. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o início do texto que nós lemos, versículo 22. Os discípulos foram compelidos por Jesus a embarcar. A expressão que me chama a atenção aqui é a expressão compelidos, não é muito comum no nosso vocabulário. Isso significa que Jesus direcionou claramente os discípulos para aquela experiência. Isso significa que Jesus não deu para eles opção. Esse compelir significa que, de uma maneira assim, relativamente gentil, Jesus insistiu, forçou gentilmente a vivência daquela experiência. Essa é a ideia da expressão compelir.
eles ficaram como que constrangidos e atenderam a Jesus. Tal foi a ênfase que Jesus deu para que eles embarcassem para aquela nova experiência. Soberanamente, Deus dirige a nossa vida. Soberanamente, Deus dirige a minha vida e a sua vida. Nós não estamos vivendo ao acaso. Amém? Nós estamos diante do desconhecido, sim, mas Deus, o Deus soberano que conhece todas as coisas, está com a nossa vida e com cada minuto do ano de 2017, com cada acontecimento, com cada vida, com cada nação. Se os seus olhos estão voltados para um contexto mais específico, bem próximo a você, quero lembrar que as pessoas que estão ao seu redor estão debaixo do controle de Deus. Se você amplia a sua visão para um contexto maior e pensa no burburinho entre as nações, pensa na agitação, na movimentação política, no cenário econômico, numa visão maior, mais ampla, Deus está no controle e soberanamente dirige todas as coisas. Meu irmão, não há nenhum poder na face da terra, no céu e na terra, que seja maior ou que não esteja debaixo do poder do nosso Deus. Amém? Amém? Jesus soberanamente leva os discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado. Ele despede as multidões, vai orar sozinho, e o texto nos informa que os discípulos agora vão viver uma dura experiência. E a expressão aqui do versículo 24, ela, de uma forma muito poética, ela nos explica, ou traduz essa experiência. O vento era contrário. Não se iluda. No ano de 2017, os ventos podem ser contrários em algumas áreas da nossa vida. Seria muita ilusão da nossa parte achar que nós não vamos ter dificuldades, não vamos ter problemas. Quem está pensando em se casar no ano de 2017, deve estar aí sonhando. Quem está pensando em abrir um novo negócio, deve estar sonhando, cheio de expectativas. Quem está pensando numa mudança na sua vida, no ingresso de uma nova carreira, enfim, em novos projetos, deve estar cheio de expectativas, e esteja mesmo. No entanto, não se iluda, porque os ventos, uma hora ou outra, podem ser contrários. Isso faz parte da nossa vida. Prepare-se. Esteja preparado para as adversidades. Jesus deixou isso muito claro. No mundo tereis aflições. Ponto final. Deixe de muito romantismo. Deixe de viver no mundo dos sonhos. Porque enquanto vivermos nessa terra, teremos dificuldades e teremos problemas. E não é porque você está em Cristo e procura ser fiel e temente à palavra que você não enfrentará adversidades. Então, esteja aí preparado, firmado na rocha, porque os ventos podem ser contrários. Amém? Mas há uma experiência nesse texto aqui que me chama muito a atenção. É que diante desse cenário uma figura se destaca. O mar está agitado. Os problemas estão ali. Eles estão com medo. Jesus aparece de uma maneira singular. E Mateus faz questão de registrar. Foi na quarta vigília da noite, na hora mais escura da noite. Com certeza eles não esperavam que Jesus viesse naquela hora, porque não era de muito bom senso que alguém entrasse no mar ou que navegasse nessa hora, ainda mais o mar agitado, o vento contrário. Com certeza ninguém viria ao encontro deles para socorrê-los, mas para a surpresa deles, o soberano Deus, que ordenou, que compeliu que eles atravessassem o mar, vem ao encontro deles.
Isso faz parte da soberania de Deus. Ele não é um Deus que apenas dá a ordem e deixa as coisas acontecerem. Não, Ele é o Deus que participa da nossa vida diariamente. E essa é uma perspectiva que nós, como crentes, precisamos sempre lembrar. O nosso Deus dirige soberanamente, Ele é Senhor, mas Ele habita no meio dos pecadores, Ele habita no meio do abatido e contrito de coração. Ele está aqui no nosso meio, exercendo o seu poder. Ele está aqui no nosso meio interferindo. E muitas vezes Ele vem na nossa vida, sim, de uma maneira surpreendente. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro personagem, que é Pedro. Um personagem que muitas vezes está nas nossas histórias engraçadas que contamos acerca de Pedro. Um personagem que muitas vezes nós lembramos como alguém que vivia dando foras, né? Falava na hora errada, era intempestivo, era muito impulsivo, agia também de uma forma assim impulsiva muitas vezes, e nós nos lembramos dos fatos de Pedro assim, com essa personalidade impulsiva, precipitado, mas ao mesmo tempo com um espírito de liderança, que você percebe nos seus atos, uma figura assim, controvertida, e que, sejamos honestos, parece demais com a gente. Pedro é tipo de todos nós como crentes. Foi capaz de uma declaração fervorosa de amor por Jesus, dessas que nós fazemos nos cultos, depois de ouvir uma música tão bonita, né? Depois de sermos tocados por Deus, e logo na segunda-feira já pisamos feio na bola. É tipo de todos nós como crentes, mas me chama a atenção na ousadia, na coragem desse homem diante do desconhecido. E Pedro traz algumas lições para nós aqui, maravilhosas sobre a nossa vida. Diante do desconhecido, primeira coisa, querido, mantenha o seu olhar em Jesus. O texto nos diz aqui que Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, toma iniciativa, preste atenção nisso, ele toma iniciativa, ele quer viver a mesma experiência que Jesus está vivendo. E isso é admirável em Pedro. Senhor, o Senhor está andando sobre as águas, e se o Senhor está, eu também posso ir. Basta o Senhor dar uma palavra, manda que eu vou. E foi assim que aconteceu. Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro ousadamente desce do barco rumo ao desconhecido. E que experiência maravilhosa. O único homem que andou sobre as águas. Esse que está nas nossas histórias, mencionadas muitas vezes de uma forma negativa, foi o único. Interessante que Pedro não estava cercado de incrédulos, pelo menos aparentemente, né? O barquinho dele era o barquinho dos discípulos, representando a igreja. Eu não sei, o texto não diz, aqui já vai a nossa imaginação, e tomara que seja santificada, né? Será que não teve alguém que no barco diz assim, de novo, Pedro vai dar um fora? De novo, Pedro querendo se destacar, usando a nossa linguagem, né? Querendo aparecer? De novo! Será que alguém não deve ter dado uma dura de Pedro, segurado na roupa dele? Senta aí, fica quieto, Pedro. Mas nada disso impediu que Pedro vivesse essa tremenda experiência. E essa experiência durou o tempo em que Pedro manteve o seu olhar em Jesus. Diz-nos o texto que, reparando na força do vento, ele teve medo. A partir do momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar-se.
A questão não é tanto desconhecido, a questão é para onde o seu olhar estará dirigido durante as próximas semanas, meses que Deus tem diante de nós. Para onde o seu olhar está dirigido, ou estará sendo dirigido? Você estará olhando para quem? Para os problemas ao seu redor, para a força do vento, para o barco, para as pessoas que estão te puxando para trás, ou você manterá os olhos em Jesus? Porque, meu irmão, essa cena é uma cena muito comum. Primeiro, sempre as pessoas, ou sempre alguém no nosso barco vai nos puxar para trás. Preste atenção nisso. Sempre alguém vai te puxar para trás. Não tem um projeto sequer que você faça na sua vida. Se você tiver 2 ou 3, alguém vai dizer assim, não vai não, que vai dar errado. Pode ter certeza que alguém sempre quer puxar a gente para trás. Sempre. Você que está na liderança de um ministério na igreja, cheio de sonhos, tomara que Deus coloque muitos sonhos, vai ter alguém puxando você para trás. Você está preparado? A hora que você colocar em votação, vai ter alguém que vai torcer o nariz e que vai fazer o discurso para que vai dar certo. E aí é a hora, você está olhando para quem? Para onde você está olhando? Para as pessoas que estão puxando, para o vento que está balançando o seu barco, ou para Jesus? Segunda coisa, não era mais confortável ficar dentro do barco? Mas Pedro resolveu sair da comodidade. E aqui, querido irmão, é nota 10 para Pedro. Nota 10. Aqui está um desafio muito grande para nós. Vamos manter a nossa vida na mesmice das conquistas que passaram, ou vamos ousadamente vislumbrar coisas maiores que Deus poderá fazer na nossa vida e através de nós. Nós como igreja, vamos olhar para o 2017 assim, vamos manter o que conquistamos, ou vamos pedir a Deus que nos dê mais? Amém? Você está em qual time? E que coisa desafiadora é o tal do orçamento, hein? Presbítero Josafá, presbítero Raul, hein? Que coisa desafiadora, hein, Sinomar? É o tal do orçamento, dos planos para 2017, que nós temos que fazer pensando na igreja. A questão é, nós queremos mais de Deus? Ou vamos ficar onde está mesmo? Vamos ficar dentro do barco? Porque as ondas estão aí, o vento é contrário, vamos ficar quietinho. Que é melhor. Quais são os seus sonhos? Ou os sonhos de Deus para a sua vida? Você pode se levantar e dizer, pastor, eu estou seguro que Deus falou para mim que a minha vida tem que ficar do mesmo jeito que foi em 2016. Não tem nada para melhorar, não. Estou seguro disso. Deus falou comigo. Beleza, meu irmão. Eu não estou, não. Porque para mim o Espírito Santo, ele sempre quer nos levar a além. Sempre quer nos levar a experiências maiores e mais profundas com Deus. Amém? Você pensa assim também? Então, quais os planos de Deus para a sua casa? Quais são os planos de Deus para a sua vida profissional? Quais são os planos de Deus para a sua vida pessoal? Quais são os planos de Deus para a sua vida conjugal? Papai e mamãe, quais os planos de Deus na criação dos filhos? O que vocês estão almejando nessa área? Você já está vislumbrando no final do ano uma celebração jubilosa a respeito daquilo que Deus fez na sua vida? Ou você está pensando em ter nos seus braços apenas os feixes de 2016? Pedro é admirável, ele é capaz de sair da comodidade. A comodidade às vezes ensurdece os nossos ouvidos ao convite de Jesus. Ser bem resolvido ou estar muito seguro, às vezes também nos impede de dar um passo de fé. Cuidado com o luxo e com o conforto.
porque às vezes a nossa tendência é ficar no comodismo. Terceiro lugar, aprenda com os seus erros. Aprenda com os seus erros. Diz que o sábio aprende com os erros, e eu creio que o sábio aprende com os erros dos outros. É mais sábio aquele que não precisa errar para aprender. É só você olhar do lado e ver a todo momento lições preciosas de Deus, através da vida das pessoas. E não se julgue melhor do que elas. Pode acontecer com você também. Aprenda com os seus erros. Um dos maiores erros da nossa caminhada é a confiança na nossa capacidade, não no poder de Deus. Meus irmãos, Pedro era um pescador muito experiente, perito no mar. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus e resolveu dar atenção às circunstâncias, começou a observar as ondas. Aprenda com os seus erros. E em quarto e último lugar, descanse nos braços eternos do Senhor. Reconheça que sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Pedro gritou para Jesus. Pedro, novamente, aqui é um exemplo para nós. Ele poderia ter confiado na sua habilidade de natação, né? Vocês acham que Pedro sabia nadar? Gente, o homem nasceu no mar, pescador a vida inteira. Será que ele não sabia nadar? Eu creio que ele sabia nadar. Mas Pedro não confiou na sua capacidade de resolver o problema. Ele gritou novamente para Jesus. E Jesus, então, prontamente, meu irmão, grife isso na sua Bíblia, versículo 31. Prontamente Jesus ouviu o grito de Pedro: salva-me, Senhor. Aqui está uma declaração de incompetência. Senhor, eu não posso resolver sozinho esse problema. Salva-me. Aqui está uma declaração de dependência. Porque a incompetência ou esse senso de incapacidade que nós como cristãos temos, ele nos remete a confiar em Deus. Não é um senso de incapacidade que nos deixa inertes, parados, sem fazer nada. A nossa incapacidade, ela nos leva a confiar em Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Prontamente, grife na sua Bíblia, prontamente. Prontamente Jesus estende a mão, toma Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32 diz que ambos subiram no barco, e aí cessou o vento. Jesus vai viver todas as nossas experiências conosco. Jesus vai viver todas as experiências conosco. Ele vai estar junto conosco no mar tempestuoso. Ele vai estar junto conosco, nos ajudando a vencer essas dificuldades. E Ele vai subir no barco conosco e vai nos conduzir até o outro lado. Diz-nos o texto aqui, que subindo para o barco cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Sabe por que você vai chegar do outro lado? Porque Jesus está dentro do barco com você. Não duvide nem um momento disso. Mesmo quando você duvidar, Ele permanecerá com você. Que coisa maravilhosa, né? Jesus puxou a orelha de Pedro, mas não deixou Pedro sozinho um momento. Porque o nosso Deus é assim, Ele repara, Ele olha, Ele exorta, Ele consola. Ele não deixa passar as nossas dificuldades, os nossos pecados. Ele nos exorta, Ele chama a nossa atenção, mas em nenhum momento Ele nos deixa sozinhos. Oh, glória! E o barco chegou do outro lado, meu irmão, porque Jesus estava lá. E nós vamos atravessar o 2017 assim. Jesus do nosso lado vai nos dar a certeza de que nós vamos chegar lá.
Todos os outros discípulos poderiam ter experimentado a mesma coisa que Pedro experimentou. Todos. Mas somente Pedro acreditou no conceito: se Jesus pode e mandar, eu posso também. Amém? Lembre-se disso. Que Deus te abençoe. Diante do desconhecido 2017, erga sua cabeça e vá em frente, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós. Vença o comodismo, ouse em nome de Jesus, confie nele, e ele vai fazer o meu barco e o seu chegar do outro lado. Que Deus te abençoe. Amém.